Vocês têm o costume de fazer metas literárias? Oi, pessoal, eu sou a Ana, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje é dia 1 de novembro e cada vez mais a gente se aproxima do final do ano. Isso me deixa animada, porque significa que ano que vem eu irei fazer novas metas literárias, mas me assusta também porque tem muitos livros aqui que eu queria ler em 2025 e eu não sei se eu vou conseguir. Todo início de ano eu faço uma meta de 12 livros para ler em 2025, ou 2026, ou 2024 e por aí vai. Eu acho que eu faço essa meta para me desafiar e para lembrar que eu tenho livros encalhados na minha estante que eu preciso ler com urgência. Eu tento tornar essas metas como desafios e não como obrigações de fato. Dos 12 livros que eu separei para ler em 2025, eu li somente 5 até agora. Ou seja, 7 livros, na verdade 6,5, porque eu tô na metade dele. Esses 7 livros eu ainda preciso finalizar até dezembro. Eu vou começar com o livro que eu li pela metade, que é A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Olha a grossura desse livro aqui. Ele tem 847 páginas e eu tô na 411. Eu li bastante coisa. Na verdade, esse livro aqui faz parte da leitura conjunta da Jessie Literature. E na verdade, era pra eu ter terminado já. E era pra gente ter finalizado ali em setembro, se não me engano, mas eu deixei pra lá. Não sei porquê, eu não consegui mais pegar esse livro. E não era porque eu não tava gostando, na verdade eu tava adorando a história, eu tava imersa. Quando eu pego o livro pra ler, ele flui muito bem na minha mão. Só que é difícil eu pegar ele pra ler. Essa é a dificuldade. Não é nem a leitura e o trajeto, e sim eu sentar e abrir esse calhamaço. Thomas Mann é um autor que eu queria muito conhecer, ele foi ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, a mãe dele, inclusive, é brasileira, eu acho esse fato incrível. Será que o Nobel é metade nosso e metade alemão? Não sei. Ele vai contar a história do Hans Castorp, que ele se vê ali um pouco confuso referente à sua carreira e ele decide se internar em um sanatório para tuberculosos nos Alpes suíços. E lá ele encontra várias personalidades diferentes que têm suas próprias questões internas e a gente acompanha todo esse processo de conversar, de aprofundar sobre as suas próprias questões também. Muita gente vai embora, muita gente chega, também tem uma dualidade de questão de opinião mesmo em relação à vida. Eu tava achando muito interessante refletir sobre os assuntos. Inclusive, eu marquei bastante coisa. É um livro que te intriga muito, que te ensina, te envolve, que faz você entrar numa dualidade mesmo, de nossa, esse personagem trouxe uma coisa bem interessante, mas o outro trouxe um contraponto muito interessante também. E tava sendo gostoso acompanhar o Hans. Eu acho que gravar esse vídeo falando sobre a Montanha Mágica até me anima um pouco pra voltar, porque me relembra o quão gostoso tava sendo a leitura. Que é o tempo, um mistério, inessencial e onipotente. Uma condição do mundo dos fenômenos, um movimento ligado e mesclado à existência dos corpos no espaço e a seu movimento. Mas deixaria de haver tempo se não houvesse movimento? Não haveria movimento sem o tempo? Perguntas. O tempo é uma função do espaço ou vice-versa? Ou são ambos idênticos? Perguntas demais. O tempo é ativo, tem caráter verbal, presentifica. Mas presentifica o quê? Transformação. O agora não é o então. O aqui é diferente do ali, pois entre ambos se intercala o movimento. Os outros 3 livros são os que estão mais encalhados na minha estante. Vou começar com A Insustentável Leveza do Ser. Esse livro eu ganhei de presente em 2020 de uma criadora de conteúdo que fazia live na Twitch. E esse é um dos livros favoritos dela, eu ainda tenho um carinho muito grande, eu acompanho ela nas redes sociais, apesar dela não fazer live mais. E ela me animou muito pra ler esse livro. Mas eu nunca encontrei o momento perfeito, porque eu vejo muita gente amando, mas muita gente falando também o quanto o livro tem um lado filosófico um pouco difícil. Eu quero muito gostar desse livro, e eu sei que a gente não tem que forçar a leitura, na verdade ela tem que fluir, e se não gostar, não gostou, tá tudo bem, blá blá blá. Eu sei, mas eu quero muito gostar desse livro. Eu comecei a ler esse livro, na verdade, eu li as primeiras páginas, eu achei muito interessante, mas eu pensei, eu acho que se eu continuar eu vou travar e vou entrar numa ressaca literária, porque eu não tava muito afim de ler coisas filosóficas. Talvez final do ano, por me trazer uma melancolia, talvez seja o momento ideal pra eu ler A Insustentável Leveza do Ser. A Vida Mentirosa dos Adultos, da Helena Ferrante. Eu tenho essa edição aqui do Clube Intrínsecos. Então, gente, Clube Intrínseco. Vocês imaginem há quanto tempo que não tá encalhado na minha estante, porque ele acabou, eu acho que em 2022. E desde então tá encalhado na minha estante por alguns motivos.
O primeiro é que até esse ano eu não tinha lido nada ainda da Helena Ferrante. Eu li Dias de Abandono dela e eu gostei. E esse mês, em novembro, eu lerei A Amiga Genial, que é a leitura conjunta do meu clube literário, o Veredas Literárias. Eu acho que esse é o momento perfeito para engatar Helena Ferrante e ler A Vida Mentirosa dos Adultos também. Por que eu tive receio de ler A Vida Mentirosa? Porque muita gente fala um pouquinho mal do livro, e eu acho que eu queria ter uma primeira experiência com a Helena Ferrante a partir dos seus livros menores, para eu poder entender a sua escrita, o seu tom. E agora eu me sinto um pouquinho mais preparada, mais madura, não sei, para ler A Vida Mentirosa dos Adultos. O próximo livro que eu tenho aqui é Dicas da Imensidão, da Margaret Atwood. Por muito tempo a Margaret foi a minha autora favorita da vida, porque ela me relembrou o quanto eu amo ler. Em 2018, eu tava um pouquinho afastada da literatura. E esse livro aqui, ele tá encalhado, eu não lembro quando ele chegou na minha estante. Eu não sei muito sobre o livro. Eu não sei se é um livro de contos, porque eu li aqui na sinopse que vai contar a história de 10 narrativas reunidas. Eu não sei se essas 10 narrativas são contos separados ou se eles estão no mesmo mundo e numa mesma linha temporal, digamos assim. Mas eu sei que vai falar, por exemplo, sobre a vulnerabilidade da adolescência, passando pelas paixões da juventude, a precária complexidade da meia-idade. E eu acho que a Margaret Atwood consegue retratar muito bem essas questões complexas da vida. E eu tô bem animada pra ler e desencalhar da minha estante, porque eu fico muito triste quando eu recebo um presente e eu deixo ele parado na minha estante, parece que eu tô sendo ingrata, sabe? Mas não é ingratidão, gente, é só muita coisa pra ler. O próximo livro tava na minha lista de 12 livros pra ler em 2024 e 25 livros pra ler até fazer 25 anos. Me pergunta se eu li. Claro que não. Eu tô falando de O Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo. Esse é um livro que eu tô com grandes expectativas pra ler, vai ser meu primeiro contato com o Victor Hugo. E esse livro eu comecei a ler, inclusive tá com marcador aqui. Ó, Ai, gente, eu li só a introdução, na verdade, eu nem comecei a ler a história, olha só que vergonha. Eu lembro que eu tentei ler ele no ano passado, mas eu não tava com cabeça pra clássicos, porque ano passado foi um pouquinho conturbado, e esse ano eu de fato tô me aventurando mais nos clássicos, e eu acho que vai ser um bom momento pra eu conhecer a escrita do Victor Hugo. Honestamente, eu não sei se eu vou conseguir ler esse ano, porque ele é um livrinho... Tudo bem que é edição de bolso, né? Então ele não é grosso, porque se fosse numa edição normal, diminuiria. Mas ele tem 615 páginas. E eu tenho um pouquinho de receio de não ser fluido. Então, se você já leu Corcunda de Notre Dame, comente aqui embaixo pra me animar um pouquinho pra ler. Se eu não finalizar esse ano, pelo menos eu vou começar. Isso eu prometo. O outro livro que eu tenho aqui também é Uma Dívida, que eu coloquei na minha meta de 25 livros pra ler até fazer 25 anos, e eu não cumpri essa meta toda, até porque alguns livros eu não tinha na minha estante. Eu fui burra de não colocar livros nessa meta que eu tinha aqui em casa. Óbvio que eu não consegui terminar. Tô falando de O Curtiço, do Aloysio Azevedo. Essa aqui é uma edição da Nano Fage, que eu acho ela bem bonita e bem confortável de ler. Ela é a palma da minha mão. E tive uma ideia. Eu vou viajar em dezembro e eu acho que é uma boa ideia levar esse livro, porque ele cabe perfeitamente nas minhas bolsas. Apesar dele ser um pouquinho grossinho por conta do tamanho, eu acho que ele vai ficar pra dezembro. Não tô postergando. Tô sendo racional. Esse é um livro que eu sinto uma dívida enorme, que eu quero muito conhecer. Tô com grandes expectativas pra ler O Curtiço, porque eu acho que é um livro que vai me fazer refletir sobre inúmeras facetas da vida, vai me dar um sacode de acordar pra vida e olhar para outras vivências além da minha. Eu acho que isso é muito importante para a vida como um todo, mas especialmente para minha profissão, mais ainda. E é um clássico, né, gente? Todo mundo ama, todo mundo fala para eu ler, todo mundo fala que eu vou gostar. Então, dezembro vem aí, eu prometo. Várias promessas, né? Podem me cobrar. O último livro dessa meta que eu fiz, As Intermitências da Morte, do José Saramago. Eu li Ensaio sobre a Cegueira dele em 2020. Foi uma experiência louca, porque tinha acabado de começar a pandemia, e Ensaio sobre a Cegueira fala sobre uma pandemia. E explodiu a minha mente de uma forma absurda. E por isso eu tô bem animada pra ler As Intermitências da Morte. Muita gente fala que eu vou gostar, porque eu estudo sobre o luto, sobre a morte, sobre a finitude. Quando eu indico livros nesse teor, me indicam muito As Intermitências da Morte. Eu não sei muito sobre o que ele fala. Eu acho que ele é narrado pela morte.
E eu tô pensando em ler ele agora, no começo de novembro. Por quê? Dia dos Finados, Intermitências da Morte, eu acho que faz todo sentido, não faz? Eu acho. O último livro que eu vou falar nesse vídeo não faz parte dessa meta, mas eu tô lendo em conjunto com 2 amigas e eu tô muito atrás da meta. Eu sou péssima. E eu tô falando de Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Também é um livro calhamaço, por isso que eu também não consegui fluir na leitura, apesar de eu estar amando essa história. É um livro que fluiu muito bem, eu tô na página 200 de 900, mas essas páginas eu li super rápido, porque há um intervalo muito bom entre uma parte e outra do livro, não são capítulos, mas são títulos dentro dos capítulos, ó. Então, aqui é um título, Providências. 2 páginas depois tem outro título, Uma Reunião. E eu acho que isso deixa a leitura muito fluida, comparado se fosse um texto corrido, separado somente por capítulos. O livro tem capítulos, e dentro desses capítulos tem esses respiros. Eu já chorei com esse livro. Eu li uma das cenas mais devastadoras de toda a minha vida, e eu sou muito difícil pra chorar em livro. Eu chorei igual um neném com Um Defeito de Cor, porque a história da Kende, desculpa, eu não vou saber falar corretamente o nome dela, é duríssima, gente, é duríssima. Vai falar sobre um período extremamente triste da nossa realidade, que é a escravidão brasileira. Mas ao mesmo tempo que é triste, a escrita da Ana Maria é muito fluida, é muito poética. Eu acho que ela dosa muito bem a parte difícil da parte fluida e da parte lírica e da esperança que a personagem tem, porque ela tem uma perseverança, ela se agarra na sua religiosidade, na sua família, nas suas lembranças, na terra dela, que é a África, e eu tô achando muito impactante. Com certeza é um dos livros favoritos da minha vida, eu tô na página 200, e eu sei que tem muito chão pra frente, muito sofrimento, mas muito ensinamento também. Eu priorizei os livros da meta, porque se eu fosse colocar outros livros ao meu redor, eu ia fazer um bookshelf tour quase, porque faltam 2 meses pro ano acabar, mas eu acho que eu consigo ler 300 livros. E agora eu quero saber de você, se você já leu algum desses livros, se você também fez uma meta pra ler esse ano, me conte aqui qual. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!